Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos para a resolução? Fizemos então a questão 38, continuando aí, né? Questão 39, pessoal. Essa questão aqui, ela teve algum motivozinho que eu não consegui identificar que fez a questão ser anulada. Então ela saiu com gabarito preliminar, né? Eu resolvi a prova, cheguei no mesmo gabarito preliminar e depois no gabarito oficial, por algum motivo que eu não consegui identificar, me esforcei muito aqui, não identifiquei o motivo, a questão foi anulada. Mas atenção, isso não vai prejudicar o nosso estudo e entendimento da questão. É uma questão muito boa, muito 10, mas deve ter tido algum detalhezinho que eu já vou comentar provavelmente qual foi esse detalhezinho aqui que eu desconfio. Mas por algum detalhezinho ela foi anulada, mas isso não vai prejudicar a gente estudar o tema, que é muito legal, que apareceu inclusive o tema geral aí de propriedade, o assunto de propriedades coligativas apareceu na prova 2024.1, então não vai prejudicar esse detalhezinho que provavelmente deve ter feito a anulação da questão, tá bom? Maravilha? Então vamos lá. URCA 2024.2, né, Universidade Regional do Cariri. A concentração de íon Na+ dentro de uma célula em um tecido vivo é cerca de 10 mol por litro. Supondo que a célula seja retirada do seu meio natural e colocada em um recipiente com água deionizada, julgue as alternativas abaixo e marque a que está coerente com o que acontecerá com esta célula. Beleza. Recipiente com água deionizada, pessoal. Água deionizada, assim, simplificando, água deionizada, água destilada é como se fosse água pura, apenas H2O. É que o processo de produção é diferente, né? Então a gente vê lá na destilação. Então, por exemplo, eu tenho água do mar. Eu faço, por exemplo, a destilação da água do mar, eu evaporo. Vamos pensar numa destilação simples. Eu tenho vapor de água, aí eu condenso esse vapor de água e eu tenho água condensada. Essa é a água destilada. Então eu destilei a água, obtive água por condensação ali, essa é a água destilada. A água deionizada, geralmente eles usam alguma membrana para reter íons, né? E aí vai ter uma água sem íons minerais ali. É um processo diferente desse de destilação. Mas pensa que nos dois você vai obter água pura, como se fosse uma água destilada. Se você conhece água destilada, sabe que é aquela água que só tem H2O ali. Então, o que acontece se a gente pegar uma célula de tecido vivo e colocar em água pura? Vamos simplificar aqui, água destilada, água pura. A concentração no interior da célula será conduzida para a formação de um meio hipertônico. Essa célula irá murchar ao entrar em contato com essa água. A concentração de Na+ dentro da célula aumentará até que haja rompimento da parede celular. A concentração de Na+ dentro da célula diminuirá até que haja rompimento da parede celular. A concentração de Na+ dentro da célula não será alterada? Então, o tema da questão, pessoal, físico-química, propriedades coligativas, osmose e tonicidade de soluções extracelulares, né? Então, a gente vai ver meio isotônico, hipertônico, hipertônico, a gente vai ver isso. E aí, olha só, acabei de achar por que a questão foi anulada. Eu tava batendo o olho aqui, né? É que eu tô virado, a câmera fica aqui e a tela tá aqui. Agora que eu tô batendo o olho que eu vi. Concentração, então, rapidamente aqui. A alternativa que foi marcada como correta é a D, porque no processo, o que a gente vai ver aqui? Vou colocar aqui pra gente. A gente vai ver 3 meios, né? Cada caixinha é um meio e eu preenchi com líquido, né? Então não é uma caixa vazia, não é a caixa com água. E aí o que a gente vai ter aqui?
a concentração do meio aumentando para a direita. Então eu peguei aqui uma célula animal, né, que a gente tem, que é a hemácia. Esse exemplo, ele é sempre feito com dois tipos de células: células animais e células vegetais. O exemplo clássico que é mostrado é a hemácia, que é uma célula animal. E aí aqui, essa célula animal é a hemácia, né, vermelhinha. Não é que tem duas, não, é que ela tem essa dobrinha aqui, né, para dentro. Então aqui tá a célula bonitinho. Essas bolinhas cinzas aqui é o soluto do meio. Então, neste meio aqui tem uma certa quantidade de solutos. Eu coloquei aqui no meu representação essa bolinha branca, que é o soluto dentro da célula animal. Por que essa questão foi anulada? Finalmente eu consegui entender, descobrir aqui. A célula animal, ela não tem aqui, ó, cadê? Parede celular. A célula animal, ela tem membrana plasmática e só. A parede celular, como ele falou aqui que é um tecido vivo, ele também não falou, né? Retirado. Aqui, ó, ele falou parede celular. Provavelmente ele estava pensando em membrana plasmática. Porque o que acontece? Se for uma célula animal, ela provavelmente foi isso aqui, porque rompimento não vai acontecer rompimento de parede celular, ocorre rompimento de membrana plasmática. O que acontece? Vamos mudar aqui o exercício e ao invés de estar escrito parede celular, pensa membrana plasmática e pensa que é uma célula animal, tecido vivo de uma célula animal, não é uma célula vegetal. Se for a célula vegetal, além da membrana plasmática que está aqui, tem uma caixinha rígida ali, feita de celulose, das células vegetais ou de fungos, que aí tem a parede celular, que aí ela não rompe, né? Ela estufa e tem uma certa rigidez que impede o rompimento. Então, provavelmente, como ele colocou rompimento, a gente vai ver todo o exercício e eu vou comentar melhor. Mas é muito provável que o que foi marcado errado aqui é que ele colocou parede celular, e aqui era para ser membrana plasmática e membrana plasmática de uma célula animal. É isso, gente. Eu tenho quase certeza que é isso que está errado. Mas vamos lá, vamos estudar aqui para a gente entender o que aconteceu. Então, eu tenho uma célula de um tecido vivo, uma célula animal, nossa, não é uma célula vegetal, não é uma célula de fungo, tá? Ela não tem parede celular, ela só tem a membrana plasmática aqui em volta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa célula em três meios. Um meio mais concentrado, que vai ser esse aqui da direita, e um meio menos concentrado. E aí o que acontece? Quando a célula está num meio que a concentração, então vamos supor que a concentração aqui está certa. A concentração, ó, de soluto Na+, dentro da célula é 10 mol por litro, que é essa bolinha branca aqui. E o meio externo à célula também é 10 mol por litro. Então o que acontece? A concentração de Na+, fora e dentro da célula é praticamente igual. O que vai acontecer? Vai entrar água através da membrana plasmática, não é parede celular, tá? A água vai entrar através da membrana plasmática dentro da célula e a água da célula vai sair para o meio externo. A quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai, ela é igual. Então a célula vai ficar ali bonitinha, né? Esse meio aqui que ele chamou de meio natural, aqui ó, tá no seu meio natural. E aí a célula fica bonitinha. Quando a concentração de soluto, né, vamos pensar aí no Na+, dentro da célula e fora da célula é igual, a gente fala que esse meio ele é uma solução isotônica em relação à célula. Aí vamos lá. Iso. Onde que a gente vê iso? Na química. Isômeros. Quando a gente tem, por exemplo, um etanol, C2H6O, e a gente tem um éter que é metoximetano, também tem fórmula molecular C2H6O. Então eles são isômeros, tem mesma fórmula molecular. Iso é igual. Você está fazendo um estudo dos gases. Aí você manteve a temperatura constante. Você tem uma situação isotérmica. Então iso é igual, beleza? Então como a gente tem aqui uma concentração do meio igual à da célula, a gente tem uma situação isotônica. Iso é igual. Então, mesma concentração. A água entra e sai ali por osmose, mas não ocorre nada com a célula.
Agora, se a gente tirar essa célula e colocar ela num meio menos concentrado, ela vai aumentar de volume. Então, ela vai aumentar de volume por quê? Aqui eu coloquei ela, a célula, né, a hemácia, numa situação de solvente puro. Pode ter soluto aqui nesse meio, só que sempre que ela estiver num meio menos concentrado, ou uma solução, por exemplo, água destilada, água deionizada, o que vai acontecer? Olha só, o soluto no interior da célula eu representei com essas bolinhas brancas. Dentro da célula está mais concentrado do que no meio externo. Então o que a gente fala? A gente fala que este meio, essa solução externa à célula, é um meio hipotônico. Nossa, como que eu vou lembrar que hipotônico é quando está menos concentrado? Por exemplo, você foi fazer uma prova, você foi para a escola sem comer nada. Aí você começa a passar mal, começa a cair a pressão, você tem uma situação de hipoglicemia. Então, quando você está com pouco açúcar no sangue, açúcar é glicídio, glicemia, hipoglicemia é pouco açúcar no sangue, você desmaia e cai duro aí na sala que você não comeu nada, foi para a escola sem comer nada. Você tem que comer, tomar um café da manhã, tomar o café, comer a merenda na escola. Senão você tem hipoglicemia. Hipo é pouco. Então, hipoglicemia, pouco açúcar. Se a solução tem menos soluto do que na célula, a gente fala o quê? A gente fala que esse é um meio hipotônico, é uma solução hipotônica. Então aqui é um meio isotônico ou uma solução isotônica, e aqui é um meio hipotônico ou uma solução isotônica em relação à célula. Beleza que hipo é menos, lembra de hipoglicemia. Então, por exemplo, um solvente puro. Nesse caso, o que vai acontecer? Tem a pressão osmótica também que justifica isso daqui. Eu não vou entrar muito nos detalhes da pressão osmótica, mas eu vou deixar uma indicação de vídeo para você que eu explico tudo de pressão osmótica num exercício que caiu no Enem 2023 ou 2019, agora eu não lembro. Mas eu vou falar tudo de pressão osmótica numa indicação no final do vídeo do Enem. Mas o que acontece? Quando o meio tem mais íons dissolvido, mais soluto dissolvido, ele vai ter uma maior pressão osmótica. Então o que acontece? Aqui a pressão osmótica no interior da célula e do solvente fora da célula é igual. Já aqui, a célula está mais concentrada, porque ela está num meio que não tem soluto, ó, você pode ver que não tem bolinhas cinzas. Então a célula ela tem uma maior pressão osmótica. Por quê? Se está mais concentrado, tem maior pressão osmótica. Simples assim. Como a célula tem uma maior pressão osmótica, a água vai entrar por osmose do meio na célula. Então a seta da água, ó, entrando na célula é maior do que a quantidade de água que sai da célula. Então a célula estava bonitinha no meio isotônico. No meio hipotônico, as células animais que não tem parede celular, que ela só tem a membrana plasmática, ela vai aumentar de volume. Ela aumenta de volume e até uma situação que ela vai causar esse rompimento aqui e aí extravasa esse interior da célula para fora do meio. Então essa coisa vermelha aqui é o que estava dentro da hemácia, né? Que é a hemácia vermelhinha. Aí ela vai estourar, vai romper e vai sofrer a lise. Lise é quebra, rompimento, tudo bem? Então a célula, esta situação que ocorre com células em meios hipotônicos, que é a alternativa C e D, né? Dentro da célula, a concentração de Na+, aumentará, diminuirá dentro da célula até que ocorra o rompimento da membrana plasmática, não parede celular. Eu tenho quase certeza que foi isso que está errado. Da membrana plasmática. Então a gente mudou um pouquinho o exercício para poder estudar. Então vai ocorrer o rompimento da membrana plasmática, beleza? Se fosse uma célula vegetal, ela iria aumentar de tamanho, aí tem o vacúolo, tem que fazer toda uma representação aqui, você tem que fazer a representação para as células animais e para as células vegetais. No caso das células vegetais, ela aumenta de tamanho, mas a parede celular impede o rompimento, e aí não dá para marcar nenhuma alternativa. Tá bom? Então a parede celular, ela aumenta de volume, porque entra água, mas a parede celular impede esse rompimento. Tá bom?
É por isso que não tem resposta. Mas se fosse membrana plasmática, vamos supor que é membrana plasmática, ocorre o rompimento da membrana plasmática, ocorre o rompimento da membrana plasmática, mas aí a gente tem que analisar o que acontece com a concentração de Na+. Aumenta ou diminui? A gente já vai discutir. Beleza, e se eu pegar a célula e colocar num meio muito concentrado de soluto? Se eu pegar a hemácia e colocar num meio muito concentrado de soluto, olha só, a concentração de soluto dentro da hemácia é menor do que a concentração de soluto fora. O meio externo, ele tem uma maior concentração de soluto, então ele tem uma maior pressão osmótica, e aí a água vai sair da célula, mas, né, vai ter uma osmose aqui, né, que é o fluxo de água, vai ter uma osmose que a água sai da hemácia e vai para o meio externo. Diferente daqui, a quantidade de água que entra na célula é menor do que a quantidade de que sai. E aí a água, aí a célula animal, né, essa hemácia murcha, e aí ela murcha e fica essa hemácia pequenininha aqui. Como que a gente fala que é o meio em relação à célula? Quando o meio está muito concentrado, ele é um meio hipertônico, é uma solução hipertônica, muito concentrada. E aí, para você lembrar de muito, né? Quando você vai num mercadinho, você foi num mercadinho. Quando você vai num grande mercado, você vai o quê? Você vai num supermercado, você vai num hipermercado. Então, aquele mercado gigantão é um hipermercado. Então, um meio muito concentrado é um meio hipertônico, é uma solução hipertônica. Agora vamos analisar o que acontece com a concentração de Na+ dentro dessa célula animal, dentro dessa hemácia, beleza? Que eu usei aqui como exemplo para a gente estudar pela questão mesmo que foi anulada. A concentração no interior da célula, eu representei o Na+ dentro da célula como essa bolinha branca. O Na+, ele não sai da célula. O que entra e o que sai da célula é a água. Quando tem a entrada e a saída de soluto, aí não é osmose, tá? Aí é outra coisa, é difusão, aí você vê isso melhor na biologia. Como a gente está analisando essa entrada e saída de água, que é a osmose, o Na+ dentro da célula, ó, que são essas 3 bolinhas brancas, elas não saem de dentro da hemácia, a não ser depois que rompe, né? Aí a hemácia, aí é outra história. Mas o que aconteceu? Dentro do meio isotônico, ela tem uma certa concentração. Num meio hipotônico, tá vendo que a hemácia aumentou de volume? Tá vendo que os cátions Na+, aqui, que eu usei essa bolinha branca para representar, estão mais afastados, eles estão menos concentrados. Então aqui, em relação ao meio isotônico, no meio hipotônico, ela aumentou de volume, o Na+ está mais separado, ele está o quê? Menos concentrado. Então, no meio hipotônico, a concentração de soluto no interior da célula diminui, e olha só o que acontece com o soluto Na+, os solutos que está dentro dessa célula animal. O que acontece com esse soluto no meio hipertônico? Ela fica toda juntinha, fica toda concentrada, porque a célula murchou. Então aqui a célula estourou, aqui a célula murchou. Na célula murcha, o soluto fica todo juntinho, todo concentrado, e a gente tem que a concentração de soluto no interior da célula aumenta em meio hipertônico. Por quê? Porque ela ficou murchinha. Então aqui o soluto está menos concentrado, diminui a concentração, e aqui o soluto está mais concentrado por causa desse processo de murchar a célula. Estudou, revisou, vale a curtida, vale um comentário para dar um engajamento? Pô, olha essa qualidade aqui de animação, né? Incrível. PowerPoint é muito 10. Então vamos lá, né? Vamos eliminar aqui as alternativas, a gente está estudando bonitinho, né? A concentração no interior da célula será conduzida para a formação de um meio hipertônico. Então, a gente usa esse hipertônico, isotônico, quando a gente está falando em relação à célula. Não faz muito sentido falar que o meio da célula ficou hipertônico ou isotônico, mas
se fizesse, seria falar que ficou um meio hipotônico, né? Porque a concentração no interior da célula diminuiu. Mas a gente usa esse hipertônico, isotônico, hipotônico no meio, né? Que é a águazinha aqui, né? O solvente, a solução em relação à célula. Não faz muito sentido falar assim, mas se tivesse, seria hipo. Beleza? Por quê? Porque a célula aumentou de volume, a solução ficou menos concentrada dentro da célula, diminuiu a concentração, ficaria hipotônico, mas não faz muito sentido, tá? Falar disso dentro da célula. Essa célula irá murchar ao entrar em contato com essa água destilada, essa água deionizada, esse solvente puro? Não, ela não irá murchar, ela irá inchar, irá aumentar de volume até o rompimento se for uma célula animal sem parede celular, beleza? Se a concentração de Na+, aqui eu coloquei o certinho, né? A concentração de Na+, dentro da célula aumentará? Não, a concentração de Na+, da célula diminuirá até que haja o rompimento. Vou editar aqui o PowerPoint, peraí. Beleza, editei aqui, coloquei então, ó, a gente mudou o exercício para membrana plasmática, tá? Porque a parede celular não vai ter esse rompimento. Só pode ocorrer o rompimento se tiver a membrana plasmática, que aí ela é mais fininha, né? Tem um rompimento, a parede celular ela é rígida e não ocorre isso. Então provavelmente foi por isso que ocorreu o anulamento da questão. Então, até que haja o rompimento da membrana plasmática, sim, beleza? D. A concentração de Na+ dentro da célula diminuirá até que haja o rompimento da membrana plasmática? Sim, a concentração, né, diminui. Então a gente está olhando aqui, o soluto vai ficando mais afastado, ocorre uma diminuição da concentração de Na+, né, ó, tá mais afastado, tá menos concentrado, tá menos unido, né, tá menos concentrado, ocorre essa diminuição, até que pode ocorrer o rompimento da membrana plasmática, beleza? Aí seria a alternativa D. Maravilha? Achei o erro aqui no meio da resolução, não tinha planejado ter feito essa alteração aqui. Achei agora o errinho, que provavelmente é isso aqui mesmo, tá bom? Se fosse célula vegetal, aí ela ia aumentar de volume, mas não chegar a romper. E aí, né, a concentração de Na+ dentro da célula não se altera. Isso só ocorre em meios isotônicos, né, que a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai ali no equilíbrio é a mesma. E aí a concentração não se altera, a concentração, ó, não se altera nesse meio isotônico. Belezinha? Gostou aí das do meu esquema, da minha resolução? Assista para você entender melhor o que é pressão osmótica este vídeo aqui do Enem 2019 PPL. Muito boa, e aí eu vou explicar como que é o processo de osmose reversa, como que você determina a pressão osmótica. Aqui eu comento com mais detalhes. E a Universidade Regional do Cariri, né, pelo visto aí, ela tem um histórico de perguntar coisas sobre propriedades coligativas, porque na versão anterior, na 2024.1, também apareceu uma questão para você conhecer os diversos efeitos coligativos. Aí nesses dois vídeos aqui eu mostro um macetinho para você lembrar. Macete é ruim, mas depois que você estuda, aí você tem um macete só para você não errar as questões, que aí você vê volatilidade, pressão osmótica, pressão de vapor, temperatura de congelamento, temperatura de ebulição, tem um macetinho para você lembrar todos os efeitos aí coligativos, beleza? Assista os dois vídeos que vale muito a pena. Maravilha? Isso se você tá vendo do corte. Se você tá vendo a prova, vamos até o final aí.